espera o goleiro cair e tenta trocar o lado. Ontem não, ontem ele decidiu o lado, vou bater em cima, que ele sabe que o Hugo vai esperar ele. Correu e o Hugo esperou, e deu... Foi, o detalhe isso aí, ele foi... Ele sabe isso, ele estava numa pessoa. Se ele pede mais um pênalti, mesmo sendo o Pedro, e eu acho que esse papo já estava acontecendo, ia rolar um papo de tem que mudar o batedor do Flamengo. Porque pênalti é uma coisa importante. Quando você tem lá, você tem que ter um cara que você confia para fazer. E o Pedro já errou alguns. Então foi um pênalti importante para ele. Eu acho que essa mudança de batida é boa. Eu acho que ele não tem a qualidade do Gabigol, por exemplo, de tentar fazer isso que o Grafite está falando, de chegar e tentar virar. Então ele está errando alguns pênaltis por causa disso. Mas ele tem um chute muito firme, né? Muito forte. Então se ele só correr, fazer o básico, feijãozinho com arroz, correr, bater firme num canto, eu acho que ele tem mais chance de fazer gol. E foi, é claro, bom, né? Para a autoestima do atacante voltar fazendo gols, fazendo pivô. O gol do Arrascaeta, né? Que o Grafa falou, além da proteção, o pivô dele é o que... Sem aparecer e basicamente copiando e colando, você consegue fazer um extra replicando notícias do Mengão. Quer saber como? Clica no link que eu deixei na descrição ou fixado nos comentários. O Flamengo ganha, não ganha só fazendo gol. O gol do Arrasca com o pivô do Pedro. E o detalhe, ó, eu vou falar, é com o pé esquerdo. E não, parece um lance simples quem vê, mas pivô, cara, sai de um trás monte de centroavante não escora no tempo certo, na medida certa e com a força certa. Ele já abre o corpo, a bola vai voltar, o Pedro tá lá na frente. Ele abre o corpo com o pé esquerdo para já deixar na corrida, amaciada, pro Arrascaeta, né? Era o detalhe. E aí a finalização é linda, né? Não, e antes da finalização, olha o pé esquerdo o que o Grafite falou da proteção, agora do Arrascaeta. Ó, bota a perna esquerda na frente agora, ó. Por isso que bate na massa e cai, né? Porque ele sabe que o cara vai dar o carrinho, o Ranieri, né? Então ele abre agora, ó, abre a perna esquerda, o contato vem na perna esquerda, ele protegeu a bola, depois bateu no cantinho. É tudo pensado rápido por esses caras, por isso que eles têm tanta qualidade. Mas um belo detalhe, você pensou, realmente o toque do Pedro desarma completamente a defesa do... Um toquinho. E tem gente... Desarmou a defesa. Porque ele tá à vontade, ele não tem... Você vê, ele antecipa, praticamente, ele não precisou fazer aqui pra fazer. Ele já chegou fazendo. Esse detalhe é muito legal, realmente, cara, é um toquinho. E às vezes, né, o cara dá um passe certo, mas vai muito em cima do cara, vai forte, não vem rasteirinha. Essa que é a diferença, é o detalhe técnico do cara que deixa na boa, na corrida do Arrascaeta. E o volante que acha esse passe, né? Também. O volante que já acha olhou, esse passe, olha lá, já olhou. Rasteiro. Ele recebeu livre. Acabou. Cara, isso aí é muito movimento futsal, isso é muito futebol brasileiro, né? Isso é muito jogo curto. A gente pode até exaltar jogo de rua, mas isso é de outros tempos. Se você olhar o quadrante, a quantidade de jogadores trabalhando ali, isso é futsal puro, é movimentação de rodízio. E se você não acompanha, alguém aparece por dentro para definir. É importante que todos os movimentos do Pulgar, do Pedro e do Arrascaeta, os jogadores do Corinthians chegam depois. Estão sempre chegando após as ações. Quando o Bidon sai pro Eric Pulgar, ele já deu o passe. Quando o André encosta no Pedro, ele já fez o passe. Ou seja, o Corinthians literalmente correu atrás do Flamengo o jogo inteiro. Não tinha como achar. E é aquela atuação que o torcedor até fica chateado, né? Às vezes você toma uma goleada, mas tá faltando a chegadinha. Cadê um cara ali dando a levantada no Pedro? Não tô falando pra fazer, né? Não é violência, né, gente? Mas aquela tem que chegar junto, tava fácil pra jogar. Parecia que tava muito apática a marcação o gol do Cebolinha é outra coisa. O Carrilho foi atrás da ultrapassada. Foi, mas deu pra ver que o cara ia cortar pra dentro. Tava faltando mais... Podemos rodar o gol do Cebolinha? Vai ter a ultrapassagem, né, do Ayrton Lucas lá na esquerda, né? A bola do Ortiz, isso, né? E aí, claro, o Mateuzinho fica na dúvida, né? Vem o corte pra dentro, ó, o Mateuzinho é o que tá marcando o lateral direito. Ou pega a ultrapassagem. E o Carrilho tá aqui, ó, no meio, ó. Ele vai, tá vendo? Ele, beleza, eu vou marcar o cara lá. Mas todo mundo viu que ele ia cortar pra dentro. Faltou mais energia nessa marcação. E o Carrilho é um ótimo jogador, mas ele, em vários momentos, tem disso. De novo, eu não tô falando que a falha é do Carrilho, não, tá, gente? É que é uma falha coletiva. De repente, quem deveria ter feito o acompanhamento ou o corte pra dentro. Mas assim, parece que estão andando, sabe? Treino, ó, você vai ali. Aí ele foi trotando atrás do dele, o Mateuzinho foi trotando atrás do dele. Faltou aquela energia de, caramba, o cara vai cortar pro meio, vai bater, vai ser gol. Faltou aquele medo de tomar gol. Eles estavam muito no trotezinho ali, então acho que faltou também essa parte da energia na marcação do Corinthians. Podemos concordar que o Corinthians chegou a entrar no jogo depois de 1-0 e teve uma janela ali de... Teve a chance do Carrilho. O Carrilho perdeu aquele gol. Foi a única chance no jogo inteiro do Corinthians, o chute do Carrilho. Foi o único momento em que o Corinthians entrou no jogo, né? Que o Memphis começou a participar um pouquinho mais, começou até dar uma dançada. Durou 10 minutos o jogo do Corinthians? O Bidon saiu pela até esquerda. aquela pancada que ele leva, o Léo Pereira que dá a chegada
pancada nele, Isso. né? No Memphis. Ortiz, e né? ali, Acho que é o Ortiz. foi Ortiz? Né? Acho que é o Ortiz. Ortiz? Foi Ortiz. Foi Léo Ortiz. E aí ele dá aquela desmontada, quando ele dá aquela desmontada, ele sai do jogo, ele se lesiona, o Corinthians perde um tempo para saber se ele vai sair ou não vai sair, e a partir dali Aí esfriou o ânimo do abaixo. Corinthians, esfriou o ânimo do Corinthians e reativou o Flamengo, que conseguiu o segundo gol aí deslanchou no jogo. Claro que o título estadual, não estou aqui para ser sommelier de conquista, de alegria de torcida. É óbvio que foi uma alegria gigante para a torcida corintiana ser campeão em cima do Palmeiras. Fazia tempo que não levantava uma taça. Mas no meu entendimento, esse título, a mobilização que o Corinthians teve nas decisões contra o Palmeiras, que não estava bem, mas beleza, é o Palmeiras. A mobilização que o Corinthians teve, que é elogiável para aqueles dois confrontos contra o Palmeiras, de pouco futebol, mas de muita entrega, muito coração, eu acho que mascarou a realidade do ano do Corinthians, que é feia. O Corinthians levou 3-0 do Barcelona, de Guayaquil. O Corinthians levou 3 gols da UCV, que é um time semi-amador da Venezuela, no mata-mata de pré-Libertadores. Foi eliminado de forma vexatória. Na Sul-Americana, ele está sofrendo demais contra times de uma prateleira abaixo, né, defensivamente. Perdeu do Fluminense de 2-0 também em casa. Assim, a gente está vendo que o Fluminense não é exatamente uma máquina de jogar futebol. Então, assim, mascarou muitos dos problemas. Eu acho que a bucha do Dorival é grande. Mas daqui a pouco a gente fala do Corinthians. Acho que os problemas do Corinthians vêm defensivos desde o ano passado. Desde o ano passado. Os problemas do Corinthians é defensivo. Desde o ano O passado. Corinthians demitiu o treinador, gente. Então. Sim. Tá tudo retratado nessa transição. Do meio campo para frente é uma equipe que tem jogadores de qualidade, que tem um poder de finalização de decisão, jogadores que não vivem o seu melhor momento, como o Memphis, o próprio Yuri Alberto, mas defensivamente falha muito. E sem o Garro, né? O Garro esse ano não foi um jogador de sequência. Não e aí o Garro é o coração, é a alma do time, né? É o pensador do time. Agora, o Lino falou da sorte do Flamengo de ter Pedro e Arrascaeta bem, além da sorte. Cara, tem que dar parabéns pro planejamento que o Flamengo fez com esses dois jogadores, né? O Arrascaeta no ano passado, e o Felipe tornou isso público, achei muito legal da parte dele, ele esticou a corda com o Arrascaeta porque precisava levantar o caneco da Copa do Brasil. Acabou a Copa do Brasil, o Arrasca, esticada a corda, né? O Arrasca passou por uma cirurgia no joelho. Não voltou, o que é normal, no primeiro momento super bem, inclusive o primeiro jogo dele de campeonato, que é na segunda rodada, porque ele se lesionou na data FIFA. O primeiro jogo dele de brasileiro é contra o Vitória. Ele não estava fazendo um grande jogo, mas ele marca um belo gol. E de lá para cá, o Arrasca vem jogando melhor a cada jogo. Se a gente rodar os gols que ele marcou, esse é o primeiro gol, como ele resolveu individualmente a jogada e abrir o placar para o Flamengo no Barradão, naquela vitória de 2-1. E de lá para cá, o que a gente está assistindo é o uruguaio cada vez mais solto, fisicamente desenvolto. Toquinho genial, né? Golaço. Genial. Depois ele joga muito contra o Grêmio, marca 2 gols, toma conta do jogo e foi eleito o craque da rodada aqui no Campeonato Tá mais rápido, Brasileiro. né? Ele tá com mais velocidade. Exato, ele tá crescendo, cara. Mais dinâmico. Né? Crescendo. E assim, são gols muito bonitos os que ele marcou. Para mim é disparado o jogador mais decisivo até aqui do campeonato. Contra o Juventude, outro recital, outro belíssimo gol. De muita rapidez, né? De pensar muito rápido, pegar a bola, já virar e fazer o gol. E a atuação de ontem com o gol muito parecido também com o que ele marcou contra o Juventude. Então, assim, o Flamengo tá de parabéns pelo planejamento com a Arrascaeta, cara. Tá tendo ele quando mais importa. Aquele chute da intermediária também, se ele faz com o Hugo fora do gol. Ah, tá, sim, tentou de cobertura, né? Aquele de cobertura que ele faz. Cara, o planejamento foi um sucesso. Sobre o Arrascaeta, fala. Mas o De La Cruz também teve um planejamento parecido. Também. É que o De La Cruz não passou por cirurgia. Assim, né? Então, mas o Arrasca passou por cirurgia, cara. O Pedro também. Eu só sempre tomo cuidado com esses jogadores, porque assim, eu lembro muito bem do ano passado ter a mesmíssima conversa aqui sobre o planejamento do Tite. E eu acho que outras vezes já teve também. O Arrascaeta, a gente tem que lembrar, ele tem problemas crônicos, físicos. O que eu estou falando aqui, porque se ele machucar daqui a pouco, não quer dizer que o planejamento não está certo. O De La Cruz tem problemas crônicos de lesão. Então é claro que eu estou falando assim, não estou tirando o mérito dessa comissão e do Flamengo agora. Estou fazendo tudo certo. Estou falando que eu acho que as outras também fizeram.
fizeram o que melhor que tinha que ser feito. Só que os caras têm problemas crônicos. Eu acho que chegar ali na frente, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, vai esticar a corda de novo. Pode ser. Porque precisa, vai falar o quê? O cara, ele tá 90%. Mas é inegável que foi um sucesso a recuperação do Arrascaeta. Sim, agora, como eu acho que já foi outras vezes, entendeu? Quando ele se lesionou e voltou bem. Tanto é que ele, desde o Cruzeiro, ele joga muito. Quando que o Arrascaeta jogou mal? Pode ter tido um outro momento junto com a equipe do Flamengo. Mas ano passado ele não jogou o que ele tá jogando esse ano. Eu acho que o Flamengo... Não jogou. Eu acho que o Flamengo talvez num momento bom ele não estava Claro, tão ele estava bem. sofrendo fisicamente. Eu acho que o Flamengo não jogou tão bem também, como um todo. Mas assim, ele estava sofrendo. Ele tinha claramente limitações para jogar no ano passado. Aí o Flamengo decide submetê-lo a uma cirurgia. E o Pedro tem muito a ver com a dedicação dele, etc. A cirurgia do Pedro ela foi um sucesso, isso foi amplamente noticiado. Ele conseguiu já começar a recuperação nos primeiros momentos pós-cirurgia, porque o joelho não inchou. O Pedro se dedica muito. O Pedro sai do CT, vai para casa comer beterraba, whey protein e ficar lá com a família. Ele se dedica, cuidou muito bem do corpo dele durante a recuperação. E tem o planejamento do clube também, cara. Claro. Né? O retorno foi gradual, até o Flamengo sentir confiança de escalar ele como titular. E tá jogando muito bem de novo. E tem um outro fator que vale considerar. A coincidência, o fato de você ter vários jogadores num bom momento ao mesmo tempo. Porque isso às vezes na temporada alterna. Um machuca, sai. O outro machuca, você não tem. O outro não está numa fase legal, você não consegue encaixar. O Flamengo, desse momento, esse retrato muito curtinho, né? O Flamengo, desse momento, tem um Pedro muito bem, o Wesley está voando, a dupla de zaga acertou, o Eric Pulgar, cara, a facilidade que ele tem hoje para trabalhar, o De La Cruz cresceu, o time todo, o todo do Flamengo hoje cresceu ao mesmo tempo. Você não tem jogador em fase ruim. Quem é que está em fase ruim hoje? Léo Pereira está bem, o Léo Ortiz está bem. O Danilo, quando entra. Ayrton Lucas está bem. E aí entra, claro, o trabalho... Todo mundo numa fase boa. E aí entra, claro, o trabalho do Felipe Luiz, o tático. Tá tudo funcionando, é mais fácil. Quando você sabe para onde correr, o próprio gol que a gente mostrou ali, a escorada do Pedro, a corrida. Quando o Pulgar tá com a bola, antes da bola ir no Pedro, essa jogada já está na cabeça do Arrascaeta. Ele não está correndo ali à toa, ele já sabe, essa bola vai estar no pivô, o pivô vai pisar em mim e eu já vou dar o toque. Isso é treinamento. Isso é a galera que já sabe jogar. Ele fica no campo mapeando, olhando. A gente vai mostrar o gol de novo. Quando o Pulgar tá com a bola, que é o 5 aqui, o Arrascaeta, essa jogada já está desenhada, já está pensada, porque ele sabe. Agora, onde fica olhando só o Arrascaeta, ele já está correndo, ele já sabe o que vai acontecer lá. Pisou e ele já está vindo. Isso é um time que está funcionando muito bem. Praticamente todo mundo já sabe onde cada um tá, a movimentação, o Gerson vem por dentro, enfim. É algo que muito do trabalho do Felipe Foi melhor, Luiz. assim, o Flamengo tem o 6-0 contra o Juventude, que numericamente é a maior goleada do campeonato. Mas a exibição técnica, a qualidade do jogo de ontem é o melhor jogo do campeonato? Eu acho. A melhor exibição de um time no campeonato? A de ontem do Flamengo? Eu acho que é também. E o tempo mais Palmeiras espetacular, contra o Corinthians fez uma exibição... Foi boa também. Foi boa também. Qual? O Palmeiras contra o Corinthians, 2-0. Foi muito boa coletivamente, assim. Foi boa também. E esse gol, detalhe, o Conrado não falando... por acaso são os times que fizeram os melhores jogos do campeonato, né? Flamengo e Palmeiras, que eu acho que já depois de 6 rodadas é outra obviedade também, que são os times... Quem diria, Quem né? diria? Que são os elencos mais capacitados a brigar pelo título. O Conrado trouxe agora o mérito do Felipe e olhando ali os jogadores que não participam da jogada, a movimentação do Cebolinha e do De La Cruz. Porque o De La Cruz começa e dá profundidade e leva o zagueiro para trás, o que facilita a movimentação do Arrascaeta, do Pedro. Mas, assim, eu conversando com alguns fisiologistas, o pessoal do departamento médico de alguns clubes, principalmente nos jogos que a gente faz no Rio, vai viajar, esses próximos 3 meses é muito importante agora. Maio, junho, julho e começo e agosto, os 4 meses é importante para manutenção desses atletas de lesão. O Conrado trouxe as lesões crônicas do Arrascaeta. Mas esses próximos 4 meses agora a gente vai ter alguns jogadores se lesionando. A gente não vai ver esse padrão do Flamengo sempre, até porque no meio de semana, pela Libertadores, não foi assim. A gente até questionou o Flamengo. Pô, o Flamengo fez um jogo O Felipe falou muito sobre isso ruim, na coletiva. Não vai fazer gol sempre. Então não vai fazer gol sempre e não vai jogar nesse nível sempre. Mas se conseguir manter um padrão de grandes jogos no Campeonato Brasileiro, conseguir fazer essa dosagem de minutagem dos jogadores, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, vai ser difícil. A semana está desenhada de um jeito meio óbvio, né? Acho que vai poupar jogadores na Copa do Brasil
Jogo da ida e no fim de semana contra o Cruzeiro, força máxima para defender a liderança. Quer dizer, ontem saiu o Pedro, entrou o Bruno Henrique. Sim. Assim, o nível de atleta, saiu o Cebolinha, Luiz o Luiz Araújo. Você vê o elenco é muito forte, né? E o Felipe Luiz falou sobre o retorno do Pedro, o momento vivido pelo artilheiro rubro-negro. Dá uma olhada. Realmente me parece que ele tenha ficado fora, né? Isso com a bola, né? Com a questão fina com a bola, ele está incrível e a gente via isso nos treinamentos, né? Os próprios médicos tinham que frear ele porque ele estava vindo muito bem nessa recuperação, mas existem prazos e era importante ele cumprir esses prazos. E agora nós temos que continuar com essa sequência de minutos para ele. É um jogador muito determinante, muito diferente nas áreas, na área. Ele faz a diferença, um cara que é decisivo e eu acredito que venha a potencializar ainda mais o nosso ataque. Tem o mesmo conteúdo que os outros jogadores em vídeo, porém no campo menos. Então existem alguns movimentos ainda que nós temos que automatizar mais para ele e para que a equipe possa entender a forma de jogar que ele tem. E eu não tenho dúvida que ele vai elevar mais ainda o nível do nosso ataque, que está muito forte. Então, fico muito feliz pela partida dele e agora vamos recuperar mais essa parte física. Ele mesmo sabe que fisicamente não está a 100%, mas conseguiu ser titular hoje, conseguiu fazer um jogo muito bom, muito bom e vamos esperar que ele siga nessa evolução aí, porque é um jogador de Copa do Mundo, né? Todo mundo sabe. E do outro lado, eu acho que a pergunta é inevitável. A gente vai mostrar um take da transmissão.